Nós somos o Coletivo Acadêmico de Ciências Sociais. Eu sou a Laura, eu sou da Secretaria-Geral. Eu sou a Bárbara, da Cultura. Eu sou a Carol, de Finanças. Nós vamos falar um pouco sobre a vinhada, o ritual do KCS, que a gente vai fazer agora no dia 6 de outubro de 2022. Inicialmente, a ideia de fazer a vinhada surgiu de uma possível comemoração, né, por conta do início da nova gestão e tudo mais. Seria uma forma de inaugurar a nova gestão. Aconteceu de coincidir com o início de outubro. Aí a gente pensou quais são as datas comemorativas de outubro, Dia das Bruxas, Dia do Saci, aí a gente pegou essa temática aí antes de todo mundo. A gente começou o planejamento já em setembro, na metade de setembro mais ou menos, a gente já estava começando a fazer a divulgação. A gente começou através dos pôsteres que estão na UF inteira. O nosso foco sempre foi divulgar muito. Foi através dos cartazes e aí a gente começou com os panfletos também, a gente começou a distribuição dos panfletos. Acho que nessa semana, que no caso é a semana que vai acontecer a vinhada, a gente ainda vai estar distribuindo panfleto por aí. E nas redes sociais, com a ajuda do Edu, da comunicação, que arrasou nas postagens e tudo. E tá um negócio assim bem completo, a gente dando todas as dicas sobre o que vai ter na vinhada. E foi assim que a gente fez a divulgação. Ao longo de todo o planejamento foram surgindo possibilidades da gente fazer parcerias bem bacanas e interessantes, como por exemplo performances. A gente foi conhecendo também pessoas que ajudaram, né, no sentido de fornecer. Foi bem bacana porque a gente pôde ir firmando parcerias com pessoas de uma maneira bem interessante. Então todo o processo, por mais que tenha sido trabalhoso, foi bem divertido. Sim. Foi coletivo. Foi coletivo, foi assim, foi bem interno, mas aos poucos a gente juntava pessoas de fora. Sim. Tanto que tem gente que nem estuda na UF que tá ajudando, né? A decoração foi, assim, mais um esforço interno, né? A gente não recebeu tanta ajuda de fora. Só que foi um coletivo, tipo, todo mundo do CA fez, não foi só da cultura ou só da finança. A gente optou por uma decoração mais econômica, então a gente tá fazendo muita coisa a partir de materiais recicláveis. Sim. O que a gente espera da vinhada é o retorno financeiro, principalmente, que a gente tá investindo muita coisa. Que a galera se divirta, né? Curta de verdade a vinhada. Até porque a gente tá em final de período, tá todo mundo meio pilhado. Isso, então a gente espera que seja uma maneira também de extravasar um pouco, né? Sim, porque as últimas semanas a universidade acabando. E também fazer nosso nome como gestão, né, na questão das festas. Sim, que é a nossa primeira vinhada. É a nossa primeira vinhada como gestão e a gente quer que seja saia da melhor maneira possível, né? E acho que é isso. Obrigada, CatUF, por toda a ajuda com a divulgação. E agora vocês vão ficar aí com alguns momentos eu suponho. Isso, de todo o processo e tudo mais, como funcionou, só pra ter uma ideia. Daily Vlogger, a divulgação pesadíssima. Essa foi a nossa primeira vinhada e somos também uma gestão nova. A gente queria fazer nosso nome, né, como gestão e uma vinhada legal de ciências sociais. No dia da vinhada a gente estava sob muita pressão, digamos, sabe? Então a gente estava flor da pele, muito pilhado, nervosos, ansiosos. Então a galera do CA às vezes nem curtiu a festa, sabe? Então às vezes a gente não sabe o que foi a vinhada. E a gente, nessa vinhada, a gente não teve paz alguma, sabe? Foi resolver e que tudo dê certo pra galera curtir e fosse uma vinhada massa. A vinhada foi sim massa, sabe? Cumpriu algumas expectativas e tentar melhorar em próximas vinhadas, mas no todo o CA curtiu bastante a vinhada e o resultado dela.
A playlist ela foi algo tanto da galera do CA quanto da galera fora do CA. Então foi uma playlist bem coletiva, assim dizer, sabe? No entanto, essa playlist, na hora, ela teve que ser mudada por alguns problemas e foi construída uma playlist na hora, durante a festa. Então teve muita participação de gente nesse som pra fazer isso acontecer e a galera curtir. E o momento da festa que a gente ficou mais assim foi quando a gente não tinha a música fraquinha e a galera começou a pedir a música, pedir. E a gente fez de tudo pra tentar pôr essa música, porque a gente não tinha internet na hora. Então a gente correu pra pegar a internet pra colocar essa música e aí todo mundo começou a curtir mais ainda quando tocou e cantar assim fervorosamente. A gente tem essa noção de coisas que é pra acontecer, mas às vezes essas coisas saem errado. E sim, aconteceu alguns incidentes dentro do som, um cabo foi danificado durante o processo e a gente teve que correr atrás de outro, mas deu certo. E aí, às vezes o som tava baixo por causa de um problema ou outro. E fora outras coisinhas que acontecem, né? Mas a gente do CA sempre tava ali tentando resolver, tentando ir atrás, como consertar. A nossa vinhada maravilhosa! Como houve o concurso da fantasia, a gente pôde ver a quantidade de gente que foi fantasiada, que houve um empenho da galera, houve uma animação. Então sim, houve uma certa repercussão. Além que no outro dia a gente do CAPS conseguiu ver no Twitter muita gente comentando sobre o ritual, como se vestiram, contando coisas que aconteceram. E foi muito lindo e foi muito gratificante pra gente, que depois de tudo aquilo, realmente valeu a pena. Realmente foi divertido, realmente a gente conseguiu entregar o que a gente conseguiu propor pro ritual. Nós fizemos a maior parte das decorações a partir de materiais recicláveis e entre nós mesmos, tipo assim, a gente coletava os materiais no CA, todos os participantes do CA levaram alguma coisa, garrafas e essas coisas, e aí a gente levava para casa para poder colar e fazer os corpos, porque eu acho que os corpos foram as decorações principais, né? A gente pendurou os corpos de garrafa plástica. E aí a gente também usou outras coisas para fazer as cruzes, que eram pedaços de madeira também reciclados. A gente usou papel higiênico para poder parecer uma coisa assim meio suja e fantasmagórica. A gente comprou algumas decorações prontas em loja de material de festa, né? Acho que justamente por ter feito a decoração de materiais recicláveis, então ficou bem mais tranquilo de manusear e não deu tanto imprevisto. Vinhadas ter sido em final de período, de início foi uma preocupação, porque a gente estava com um pouco de dificuldade de escolher uma data precisa, porque as datas já tinham outros CAs ocupando as datas e tomando as quintas-feiras, né? O que é totalmente normal em final de período. Mas a gente deu um jeito, a gente negociou algumas datas. O dia 6 de outubro foi muito bom, apesar de ser mais pro final do período, ainda tinha muita gente na UF indo pra aula e, enfim, não atrapalhou em nada e eu acho que foi até melhor. Estamos planejando, inclusive a gente já tá pesquisando e avaliando temas pra gente fazer a nossa próxima vinhada. Tem algumas coisas que a gente gostaria de fazer diferente. Uma delas seria a localização, porque a gente escolheu o tablado porque era meio que tradição, né? Tipo, na nossa concepção, as vinhadas do KCS normalmente todas acontecem no tablado. Só que a gente percebeu depois que o DCE não é tão burocrático de alugar e teria sido mais proveitoso naquele espaço do DCE, que é mais fechado, assim, né? Outra coisa que a gente também melhoraria seria aumentar a quantidade de drinks. A gente fez uma quantidade limitada de drinks do Cuba Libre. Mas acabou que muita gente gostou do Cuba Libre, então eu acho que talvez na próxima seria legal a gente investir em mais drinks, né?
Outra coisa que a gente também melhoraria, provavelmente, é a distribuição dos horários das pessoas que ficam no caixa e no bar. Não atrapalhou o funcionamento das devidas funções, mas a gente poderia ter sido um pouco mais organizado quanto a isso. A gente lucrou como a gente queria, e a gente também conseguiu meio que trazer o KCS de volta para a cena de vinhadas, porque ele estava um pouco inativo. Então essa foi a primeira vinhada do KCS em bastante tempo.